Olha, quem é que nunca sentiu, né, aquele friozinho na barriga na hora de assinar um contrato cheio de cláusulas, com aquelas letrinhas miúdas? A gente assina, confia, mas lá no fundo sempre fica aquela pulga atrás da orelha. Será que as condições são realmente justas? Pois é, essa é a pergunta que tira o sono de muita gente. As pessoas cumprem sua parte do acordo, pagam as parcelas em dia, mas e se, sem que ninguém perceba, estiverem pagando a mais do que o devido? Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender como essas cobranças indevidas podem se esconder bem debaixo do nosso nariz, vamos analisar um caso real. Um caso que, claro, vai ser totalmente anônimo, mas que expõe exatamente esse problema. E a nossa história começa com algo muito, mas muito comum no Brasil: um financiamento para apoiar a produção agrícola. Basicamente, um acordo entre um produtor e uma instituição financeira. Olhando assim para o documento, nada parece fora do normal, né? É um contrato que parece padrão, cheio de termos técnicos, como tantos outros que são assinados todos os dias. A armadilha, como a gente vai ver, não está no que é óbvio, mas no que os números escondem. E aqui, olha só, tá a primeira pista da nossa investigação. No meio de todas aquelas cláusulas, um número se destaca: a taxa de juros de 14,10% ao ano. É bom guardar bem este número, viu? Ele é a chave de tudo. Agora sim, vamos para o coração do caso. Vamos analisar os detalhes desse empréstimo agrícola e o que uma investigação um pouco mais profunda acabou revelando. Para desvendar esse mistério, foi preciso uma ferramenta bem específica: a perícia financeira. Pensa nela como se fosse um tradutor, sabe? Ela pega aquela linguagem super complicada dos bancos e transforma em números claros, objetivos, que qualquer pessoa consegue entender. E mais importante, que a justiça pode julgar. E não é um processo baseado em achismo, não. A perícia segue um método muito rigoroso. Primeiro, os especialistas entendem o contrato a fundo. Depois, eles verificam cada cálculo, um por um. E aí, aqui está o pulo do gato. Eles comparam as taxas que foram cobradas com o que a lei permite e também com o que o mercado estava praticando na mesma época. E é exatamente nesse momento que a verdade começa a aparecer. A análise técnica funciona como uma lanterna, sabe? Iluminando o que estava escondido ali nas entrelinhas do contrato. Então, o ponto crucial foi este. A perícia descobriu a primeira grande irregularidade. Enquanto o contrato cobrava aqueles 14,10% de juros, a legislação específica para crédito rural estabelecia um teto, um limite de 12% ao ano. É isso mesmo, o contrato já nasceu ilegal. E esse gráfico aqui, nossa, ele ilustra a história completa de um jeito brilhante. A primeira barra mostra a taxa cobrada no contrato, a segunda, o máximo que a lei permitia, e a terceira, que é ainda mais impressionante, mostra a taxa média que outros bancos cobravam para o mesmo tipo de crédito na mesma época, só 8,12%. A diferença é inegável. Mas tá bom. O que tudo isso significa em dinheiro? Porque no fim das contas é isso que importa, né? A perícia foi além e calculou o valor exato dessa cobrança excessiva. Só de comparar a taxa do contrato com o teto legal de 12%, a análise já encontrou uma cobrança a mais de quase R$ 1.200. Esse é o valor que foi pago indevidamente, simplesmente por desrespeitar a lei. E a coisa fica ainda mais gritante. Quando a gente compara a taxa do contrato com a média de mercado, a diferença sobe para mais de R$ 3.400. Esse é o custo de não ter um contrato alinhado com as práticas justas do mercado. Esse caso, embora seja bem específico, nos ensina uma lição universal sobre o poder da informação. Vamos ver como essa solução pode ser aplicada de uma forma muito mais ampla. O mais legal dessa ferramenta é que ela não serve só para crédito rural. Qualquer pessoa com um financiamento, advogados buscando provas concretas, empresas que estão auditando as suas finanças, até sindicatos podem usar a perícia para garantir que os direitos financeiros de todo mundo sejam respeitados. No fim das contas, o que se ganha com isso é fundamental. Ganha-se clareza para entender de verdade o que está acontecendo, economia ao evitar pagar o que não se deve, justiça por ter uma prova técnica para lutar por um direito e, acima de tudo, segurança para tomar decisões financeiras com base em fatos. Essa frase resume a situação perfeitamente. As instituições financeiras têm a seu favor a complexidade de tudo. A perícia devolve o poder para quem contrata, entregando a ferramenta mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderosa de todas: a verdade, só que expressa em números. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A história que a gente viu hoje pode não ser uma exceção.
Ela nos convida a olhar para os nossos próprios acordos financeiros e a perguntar: será que os números contam a história que eu acho que eles contam? Ou será que tem uma verdade oculta ali só esperando para ser descoberta?